Doutora Denise Albano, no Congresso Nacional houve derrotas para o atual governo. Quais as repercussões dessas votações que ocorreram em Brasília? Bem, é um sinal claro, nós já falávamos isso há algumas edições, de que Lula é um cadáver político, é um morto-vivo. A votação foi estrondosa, 383 votos, com sobra e muita para a aprovação de um impeachment, mas, de certo, melancólico desse seu desgoverno e que um atual processo de impeachment talvez viesse a calhar com aquela vitimização que sempre é uma estratégia da esquerda apelativa de alegar que são vítimas de golpe. Veja que agora, eu acompanhando nas redes sociais, vários militantes de esquerda explorando a velha estratégia também de criar divisão entre setores da sociedade. Na clássica divisão defendida pelo Karl Marx entre os que seriam donos dos meios de produção e os trabalhadores, de certa maneira, sempre atualizada nessa oposição que sempre investem e estimulam o homem que tem que ser odiado pela mulher, é o gay que deve odiar o heterossexual, de certa maneira, pretos e pardos, pessoas negras que devem odiar pessoas brancas. Agora, veja, nessa discussão aí sobre o IOF, o que eles difundem é que o Congresso é inimigo do povo. Não faço aqui a defesa do Congresso, não, mas é com base no discurso de que o Congresso é a favor dos ricos, é contra que os ricos paguem mais impostos e, de certa maneira, o Congresso seria contra os mais pobres, os mais espoliados, quando a gente sabe que, na verdade, esse governo quebrou o país, é gastança desenfreada, descontrolada, não há aí um ministério com mínimo de competência e, de certa maneira, a tragédia maior é na economia e no planejamento, é um Haddad sem qualquer qualificação maior. Veja que ele já foi o pior prefeito de São Paulo. Perdeu no primeiro turno, quando se candidatou à reeleição. A tragédia que é esse governo Lula, o Congresso já busca se descolar, porque muitos parlamentares são candidatos novamente em 2026, buscando aí manter seus cargos na Câmara e no Senado, e de certa maneira o Haddad, também conhecido como Tachad, só pensa em aumentar tributos ou criar novos tributos, e o Congresso como que deu uma espécie de sinalização. Basta, a população já não aguenta mais ser surrupiada, ser, como se diz, esfolada por esse desgoverno que só gasta, não governa, não administra. Veja que o Congresso faz um aceno contendo essa tentativa de aumentar o IOF e, de certa maneira, impacta no nosso bolso. É o crédito que você precisa, que vai ficar mais caro para uma reforma na sua casa, para uma emergência em caso de um problema de saúde na sua família. Não são os ricos que vão ser mais atingidos, não. É a chamada, a população remediada, aquela que paga tanto imposto e gasta como essencial que não sobra nada para uma pequena economia e muitas vezes precisa recorrer a empréstimos bancários. O IOF é o imposto sobre a operação financeira. Não são os ricos que serão diretamente atingidos apenas como eles querem difundir. Está sendo uma travessia dura, difícil, tormentosa, mas que sirva de aprendizado. O desgoverno Lula,
O lulopetismo versão 3.0 está levando o país para um abismo e que mais pessoas despertem para a tragédia que é a esquerda no poder. Quais são os movimentos que esse lulopetismo, Lula Supremo, vai fazer para tentar barrar a chegada da direita no ano que vem na presidência da República? A gente já vê certas movimentações. Primeiro, veja que com essa derrota no Congresso, rapidinho, Haddad já divulgou, o próprio governo Lula, seus porta-vozes já divulgaram que irão bater na porta buscando o auxílio do Supremo Tribunal Federal, atropelando que isso não é matéria sobre a qual caiba ao Supremo decidir. E veja que já está claro que eles vão buscar essa tentativa de fato, aumentar esse imposto sobre operações financeiras via Supremo, reforçando que se trata de um consórcio. Para além disso, nós temos também essa decisão recente do Supremo em relação ao artigo 19 lá na Lei do Marco Civil, praticamente sacramentando a censura no país. Muitas redes sociais, nesta temporada, faltando praticamente um ano para as eleições de 2026, já sinalizaram. O próprio Google já disse, já se manifestou no sentido de que pode limitar sua atuação no país. Porque o que eles querem? Eles não querem que a população tenha acesso à informação. Eles não querem o livre circular de ideias. Eles não querem a população fiscalizando, cobrando, criticando as autoridades que compõem esse consórcio, com medo de uma saraivada de processos judiciais, um resultado praticamente certo, haja visto o papel do Supremo hoje no Brasil, muitas dessas redes sociais que permitem o acesso à informação, desde o X, antigo Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio YouTube, essa plataforma que abriga vários modos de comunicação alternativas à velha imprensa, mas buscando a limitação via censura, via assédio judicial a essas novas plataformas que viabilizam a comunicação e a radicalização. Lula, o PT, cada vez mais apelando para esse discurso de ódio. Eles é que criaram e difundem o discurso do ódio. É o rico, que no Brasil, na verdade, é o remediado, é aquela pessoa que se esforça para conseguir ter uma renda para criar, cuidar bem de sua família, porque os muito ricos, os milionários, a turma do PT é amiga. Banqueiros, os campeões, lá JF, o Aike Batista, os campeões nacionais, e dessa forma eles querem alimentar esse embate entre grupos na sociedade, que o brasileiro é pacífico, o brasileiro se dá bem em regra, é amigo de todo mundo em regra, é um povo, como se diz, do bem e decente, em sua maioria. Ele está radicalizando, veja que iria participar de um evento com o MST, que todo mundo sabe que é braço do PT, do lulopetismo, mas a realidade se impõe, desistiu de participar, porque certamente eles verificaram que seria um evento completamente esvaziado, mesmo com os Stedleys da vida, arregimentando lá os pobres, que Marx chamava de idiotas úteis, para cerrar fileiras no evento com Lula. Acho que eles perceberam que não dá para contar mais com tanta gente, porque mais gente busca se libertar dessa prisão que é o lulopetismo, que é o esquerdismo, e diante do risco de um evento esvaziado, Lula desistiu de participar. Ele mesmo disse, não, vai ser como que um evento sem povo, e com medo de ficar escancarado mais ainda
que ele foi eleito misteriosamente, bem sabemos. A gente acompanhou que foi a eleição há 3 anos e está aí. É um governo sem povo, sem qualquer condição de fato, tocar um país complexo, um país com potencial tão grande como é o Brasil. Mas, como eu disse, não é que sirva de lição.